Bom, eu ainda não sou rico, mas eu trabalho e convivo com pessoas muito ricas. Eu trabalho em 2 canais muito grandes no YouTube, sendo um deles o Podpah, e também trabalhei no Flow. E quando estive presente com essas pessoas grandes, senti uma frequência diferente. E me imaginando vivendo coisas assim, me fez sentir uma sensação muito boa. Então, decidi fazer um vídeo. Capítulo 1. A riqueza. Bom, eu nasci muito pobre, em uma casinha de madeira lá no fundo do Morro do Top. E desde cedo, lá no ensino médio, eu comecei a ter uma vontade de mudar tudo isso. De realmente ter uma qualidade de vida de alto nível. Já com 19 anos, eu comecei a trabalhar em um canal muito grande do YouTube, com milhões de inscritos. E desde lá eu soube que a minha vez vai chegar, mas enfim. Se imaginar sendo rico, qualquer um pode fazer, mas quando você está no mesmo ambiente de pessoas que chegaram onde você quer chegar, é algo que vira mais palpável, principalmente quando você tem um caminho que você tem traçado até chegar lá. O fato é que se você parar e se imaginar vivendo uma vida onde todas as suas metas financeiras são alcançadas, você sente uma magia muito bonita. É como se por alguns segundos o peso do mundo saísse das suas costas. As preocupações diminuem, o medo de errar some e você começa a enxergar o futuro com mais calma. Você se imagina acordando sem pressa, escolhendo onde quer estar, com quem quer andar, o que quer construir. Não é sobre o dinheiro em si, é sobre ter liberdade, sobre o controle do próprio tempo, é sobre poder dizer não quando quiser. Só que essa magia ela dura pouco, porque logo depois vem o choque de realidade. Você abre seus olhos e percebe que ainda não chegou lá. Ainda existe conta para pagar, existe pressão, cobrança, ansiedade e aquele sentimento de que você está correndo muito e avançando pouco. E esse contraste dói. Dói porque você já conseguiu sentir como seria, mesmo sem ter de fato vivido aquilo ainda. Mas eu não tô aqui para falar sobre esse choque, sim sobre a magia de ficar rico. Porém, é nesse ponto que muita gente desiste, porque sonhar é confortável, mas viver a realidade atual exige força. Exige continuar acordando cedo, trabalhando mesmo sem reconhecimento, acreditando em algo que ainda não se materializou. A imaginação te leva pra frente, mas a realidade pode te puxar de volta o tempo todo. Como se dissesse, olha, fica aí no seu lugar, demorou? E sinceramente ninguém merece ficar travado no mesmo lugar. A magia de ficar rico, de se imaginar ficando rico, não é fugir da realidade. É criar uma visão tão clara do futuro que o presente passa a ser apenas uma fase, não o seu destino. É entender que o desconforto atual não é um sinal de fracasso, mas um sinal de transição. E talvez a maior diferença entre quem chega lá e quem não chega seja justamente essa. Alguns usam a imaginação como fuga, outros usam como direção. E no fundo, todo mundo que construiu algo grande começou exatamente assim, se imaginando, vivendo uma vida que naquele momento parecia distante demais, mas que aos poucos começou a deixar de ser só imaginação. É acordar para a vida e saber que você pode sair dessa Matrix, da corrida dos ratos. Capítulo 2. A real riqueza. Com o tempo, convivendo com pessoas extremamente ricas, eu comecei a perceber que a ideia da riqueza que a gente cria na nossa cabeça nem sempre bate com a realidade. Quando você está de fora, parece que o dinheiro resolve tudo, que ele traz paz, felicidade e uma vida perfeita. Mas quando você passa a observar de perto, entende que não é bem assim. Eu vi pessoas com dinheiro quase infinito, mas com o tempo completamente tomado. Pessoas que não conseguem desligar a cabeça, que estão sempre resolvendo problemas, sempre preocupadas com o próximo passo, com a próxima grande decisão. O dinheiro trouxe conforto para elas, trouxe poder de escolha em muitas áreas, mas não trouxe automaticamente a tranquilidade. Isso me fez repensar o que de fato é ser rico. Se bem que eu prefiro 1000 vezes estar resolvendo dezenas de problemas com muito dinheiro no bolso do que estar resolvendo meus problemas hoje em dia com um pouco dinheiro, sabe? É que a real riqueza começa quando você tem controle do seu tempo, quando você não vive apenas reagindo à vida, mas escolhendo
escolhendo quando trabalhar, quando descansar, com quem andar e o que vale a sua energia. Percebi que não adianta ganhar muito dinheiro se você não consegue aproveitar a vida, sabe? Se cada dia é só mais uma obrigação. E ao mesmo tempo que eu vi pessoas que vivem estressadas o dia inteiro, eu vejo pessoas que conseguem mais aproveitar seu dia do que resolver uma penca de problemas no seu dia. Que conseguem separar o trabalho do lazer, principalmente as pessoas que conseguem terceirizar ali seus problemas, contratando pessoas ali para cuidar disso, fazendo sobrar tempo. Isso tudo me fez perceber que quando eu me imagino rico, não é só dinheiro que vem à minha cabeça. Eu imagino um ambiente bonito, organizado, silencioso, um lugar onde tudo parece mais leve, onde a mente não está o tempo todo em alerta esperando o próximo problema surgir. É uma sensação de tranquilidade, difícil de explicar, como se o mundo desacelerasse. Quando eu penso nessa vida, o que mais me atrai é saber que se algo ruim acontecer, eu vou ter margem para poder resolver. Não porque nada de errado vai acontecer, mas porque eu não estarei no limite o tempo inteiro. Essa segurança mental muda tudo, você começa a pensar com clareza, a se planejar melhor, a errar com menos medo. A vida deixa de ser uma sequência de sustos e passa a ser um jogo de escolhas. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre viver apertado e viver com abundância. A chance de lidar com os problemas com calma e não com pânico. Capítulo 3. Quando eu convivi com pessoas ricas. Agora eu vou compartilhar uma visão mais pessoal, vou contar sobre as minhas experiências com essa vida. Quando eu comecei a trabalhar presencialmente no canal que trabalho já há 5 anos, logo de cara ao chegar lá eu senti a frequência da prosperidade. Uma casa gigante e um condomínio de luxo, carros bonitos, comida boa, pessoas felizes, algo que fugia da minha realidade e era novidade pra mim naquele momento. Mesmo eu, muito novinho, sem nada conquistado, eu sentia aquela vibração e aquilo me confortava e me deixava feliz também, porque eu, querendo ou não, me imaginava vivendo aquilo também. Trabalhávamos o dia todo e de noite sempre fazíamos algo legal, ou era banho de piscina, ou era um jantar em um restaurante caro, ou era um rolê diferente pela cidade, e era muito bonito viver aquilo, era muito bom. Outra experiência que eu também tive foi a viagem até o Flow Podcast naquele ano, onde tivemos um projeto envolvendo o Flow e tivemos a oportunidade de trabalhar lá. Então saímos do nosso estado e fomos para São Paulo. E lá a parada foi diferente. A estrutura era bizarra de bonita. Uma casa gigante de muitos andares, estúdios, equipamentos, pessoas focadas em progresso. E lá eu conheci dezenas de famosos da internet. O Igor, o Monark, o Freud, o MC Livinho, o Coringa da Loud, até a Adriane Galisteu, muitos outros cantores, atores, youtubers, influencers. E lá eu vivi um dos melhores momentos da minha vida. E senti que era ali que eu gostaria de estar o resto da minha vida. Não naquela casa em si, mas sim naquele tipo de ambiente. Eu me senti grande, me senti uma pessoa rara por estar lá. O networking era bizarro, a frequência que vibrava naquele ambiente era bizarra. Enfim, a gente trabalhou, nosso projeto foi um sucesso. Logo no começo ultrapassou milhões de visualizações e foi muito gratificante. Bom, e agora mais recentemente, final do ano de 2025, eu fui entrar de férias. Fui viajar com meus amigos. Um deles sendo um garoto muito rico, ele tendo uns 2 anos a menos que eu, montou um próprio negócio digital que já fatura mais de 6 dígitos por mês. E ele alugou vários hotéis em diversas praias diferentes aqui no nosso estado pra gente ficar de férias e aproveitar. E ele tem uma BMW esportiva muito linda, um carro de luxo mesmo, e mais uma vez senti a frequência da riqueza. A gente dava rolê de carro por balneário, e o dia todo, a noite toda, por onde a gente andava e passava, o pessoal filmava o carro dele como se fosse algo raro de se ver. E comigo ali do lado. E mais uma vez eu me imaginei vivendo aquilo. Poder viajar pela praia quando eu quiser, em hotéis de luxo, com um carrão para poder dirigir, passávamos por festas, íamos a restaurantes caros, víamos coisas bonitas, uma paz absurda, aproveitando o que a vida realmente tem de melhor. E quando você está realmente perto de pessoas assim, vivendo esses momentos juntos, do lado, realmente a parada é mais palpável. Você sente que aquilo faz parte de você, que você merece estar vivendo aquilo também. E bom, agora também, participando de um projeto dentro do Podpah, eu tive a oportunidade de conversar com o Igão e com o Mítico. Eu me apresentei para eles, falei como eu posso ser útil nesse projeto e agora eu estou há alguns meses nessa função. E estando perto disso, vivendo dentro de um projeto tão grande, me trouxe um outro tipo de frequência.
a frequência da grandiosidade, da raridade, algo bem palpável, que já é realidade, de saber que são pouquíssimas pessoas que vivem ou que viveram as oportunidades que hoje eu tenho, me faz saber que eu estou muito próximo de realizar tudo que eu imaginei, me faz saber que sou respeitado por sair de onde eu saí e conseguir apertar a mão de pessoas tão grande. É algo mágico, difícil de explicar em palavras. Capítulo 4 – A magia do caminho. Agora entramos em outro tópico, a magia do caminho. E o que isso significa? Significa aproveitar a escalada, a trajetória, quando você estiver saindo do zero absoluto e subindo degrau por degrau. Suas escolhas que você toma, fazer seus primeiros 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil por mês. É algo tão mágico e eu estou subindo esses degraus aos poucos. Eu ainda não cheguei lá, mas aos poucos, e cada degrau que eu subo é uma sensação de conquista muito bonita. Saber apreciar seus passos é algo que faz parte do caminho, é sentir que seu sonho realmente pode virar algo palpável. Muita gente só enxerga o topo da montanha, mas ignora tudo o que acontece na subida, e é justamente na subida que você se transforma. Cada degrau, não só um número maior na conta, é uma versão nova de você que nasce, mais confiante, mais consciente e mais preparado. Você começa a perceber que não é só dinheiro que cresce, é sua visão, sua maturidade e sua capacidade de lidar com os desafios que muda. No começo, cada pequena conquista tem um peso enorme. O primeiro dinheiro que vem do seu próprio esforço, a primeira meta batida, o primeiro mês sendo melhor que o anterior. São momentos que talvez não impressionem ninguém de fora, mas que para quem está vivendo significam tudo. Significam muito, porque elas provam que é possível, que o sonho não é delírio, é só um processo, que logo vai virar realidade. E no meio do caminho você começa a entender algo importante: a pressa atrapalha a magia. Quando você aprende a apreciar o agora, mesmo ainda longe do destino final, o percurso deixa de ser um sofrimento e passa a ser uma construção. Você para de viver apenas esperando o futuro e começa a respeitar quem você está se tornando no presente. A magia do caminho também está nos erros, nas escolhas erradas, nos dias em que nada dá certo, porque são esses momentos que te ensinam a ajustar a rota, entende? A fortalecer a mente e valorizar ainda mais o processo do avanço. O caminho não é uma linha reta, e entender isso evita frustrações desnecessárias. No fim, o destino é importante, claro, mas o que realmente muda a sua vida é a trajetória. É olhar para trás e perceber o quanto você cresceu, o quanto evoluiu e o quanto aprendeu. E talvez a maior magia de todas seja essa: perceber que enquanto você corria atrás do seu sonho, você também estava se tornando alguém digno de viver ele. E isso é tão importante que vocês não fazem ideia. Capítulo 5 – Tudo é possível. Muitos de vocês podem acreditar que não é possível sair do lugar onde vocês estão. Eu entendo isso porque eu vivi isso de perto a vida inteira. Eu tenho amigos muito próximos que acham impossível sair da bolha da pobreza. Pessoas inteligentes, trabalhadoras, mas que não conseguem nem imaginar um caminho diferente. Não porque não sejam capazes, mas porque nunca viram isso acontecer de perto. Como eu vim de um lugar muito pobre, é natural que eu tenha amigos que ficaram por lá. A diferença não está no valor deles como pessoas, mas na visão de futuro. Quando você não consegue enxergar uma saída, qualquer esforço realmente parece inútil. A mente se acostuma com a sobrevivência, não mais com a construção. Ao mesmo tempo que eu tenho essas pessoas na minha vida, eu também convivo com histórias completamente opostas. Pessoas que vieram de uma pobreza extrema, de ambientes tão difíceis quanto o meu, e que conseguiram mudar tudo. O meu patrão é um exemplo disso. Ele cresceu cercado da pobreza, exatamente como eu, mas ele se planejou. Não foi do dia para noite, não foi sorte. Foi uma trajetória construída aos poucos, com decisões difíceis, sacrifícios e muita disciplina. Uma trajetória linda justamente porque não foi fácil. E quando eu olho a minha própria trajetória, eu vejo isso acontecendo também, porque eu saí do fundo do morro do top e cheguei a apertar a mão de pessoas gigantes. Pisei em ambientes de alto nível que um dia pareciam pertencer a outro mundo. Não porque eu era melhor do que ninguém, mas porque eu me permiti acreditar
que era possível existir fora daquela bolha. Existem inúmeras histórias de pessoas que fizeram o que muita gente chama de impossível virar o possível. A diferença entre elas e quem fica pelo caminho quase nunca é o talento, é visão, planejamento e constância. É estudar o caminho que se quer traçar, entender o jogo, aprender com quem já chegou lá e aceitar que o processo exige tempo. Por isso, levem isso para a vida de vocês. Façam de tudo para sair da bolha da pobreza, principalmente da pobreza mental. Montem o plano do século, mesmo que hoje ele pareça grande demais. Quebrem ele em passos pequenos, executáveis e, acima de tudo, tenham disciplina, porque motivação vem e vai, mas é a disciplina que sustenta a mudança quando ninguém está te olhando. Tudo é possível, mas nada é automático. O impossível só existe até alguém provar que dá para fazer. E quando você prova isso para si mesmo, o mundo nunca mais volta a ser pequeno. E tudo isso é o que eu penso quando eu sinto a magia de ficar rico.